Capítulo 15. Capítulo 15 do Evangelho de Jesus, a biografia de Jesus no prisma de Marcos. Capítulo 15, verso 21. Glória a Deus. Na medida que você encontrar, você dá um glória, você dá um aleluia. Aleluia. Verso 21 diz assim: E obrigaram um homem que passava por ali, vindo do campo, a carregar-lhe a cruz. Era Simão de Cirene, pai de Alexandre e de Rufo. E obrigaram um homem que passava por ali, vindo do campo, a carregar-lhe a cruz. Era Simão de Cirene, pai de Alexandre e de Rufo. Você só pode se sentar se você dar um abraço em alguém aí e falar assim: Deus é contigo, hein? Aleluia. Aleluia. Meus irmãos, se a gente fosse... Eu estou aprendendo com o nosso pastor a dar título às mensagens. Eu confesso para você que os meus sermões, que já preguei, eu não tinha esse costume, mas nosso pastor é uma enciclopédia, né? E ele, todas as vezes que ele lê um texto, ele fala assim: hoje eu gostaria de dar um título, e eu gostaria de dar esse título também aqui, A Santidade que Nasce do Encontro com Jesus. A santidade que nasce no encontro de Jesus. Meus irmãos, nós estamos chegando aí em mais uma semana, ou se aproxima, o dia em que a gente vai comungar com os santos a ceia do Senhor. E nosso pastor pregou, no domingo passado, uma mensagem que mexeu muito com a gente. Hoje também foi uma mensagem assim de mudar, de chacoalhar também, mas semana passada o pastor trouxe uma reflexão muito forte e eu me deparei em pensar nisso durante a semana. Eu conversei em alguns momentos com a minha família, porque às vezes a gente vive a vida no piloto automático. Já parou para pensar? Você coloca no piloto automático o carro e de vez em quando você dá uma olhada para ver se está tudo certo. Se está se aproximando do carro que tem na frente, ou se tem jeito de ultrapassar. Estou fazendo esse exemplo para a gente pensar na nossa vida espiritual, como se a gente estivesse trafegando numa rodovia. E pensando nisso, o cerne da palavra do nosso pastor foi que existe um momento em que a gente é salvo. E quando esse momento acontece, a gente dá mais valor do que a gente outrora estava dando. E eu me peguei pensando: Senhor, foi tão forte comigo, e eu sei que essas palavras, quando mexem com a gente, é porque o Senhor quer reverberar mais coisas, mais verdades a respeito disso. E eu me peguei pensando: Senhor, quando é que a gente pode extrair ainda mais coisas dessa questão que muda a nossa história? Vamos parar de filosofar e eu vou sim ser mais esdrúxulo para com vocês. Existe uma hora da nossa vida em que a gente desfaz, como o testemunho da nossa irmã, aqui o último testemunho, em que você
não aguenta mais suportar a parede que você edificou, porque a salvação quebra ela. Não é? E a nossa irmã, inclusive, depois do ato, ela ainda recebeu do Espírito Santo, através dos pastores, a palavra que ela teve uma coragem de negar a si mesmo e não existia isso. Entende que muitas das vezes a gente é covarde. A gente faz uma muralha e a gente acha que isso é espiritual, que é do Espírito Santo, que é de Deus. E eu estou querendo aqui aguçar que existe uma hora em que Deus te pega e os ritos param de ser ritos e se transforma em santificação. O texto que a gente leu aqui, eu gostaria de... Pastor, como eu nunca vi aqui no domingo, até que hora ali? Não, fala isso para Pentecostal não, que senão... Tá certo. Então, tem jeito de eu fazer aqui um raciocínio com os irmãos. Meus irmãos, o texto que nós lemos é aqui, ó. Vindo do campo, obrigaram um homem que por ali passava a carregar a cruz. Simão de Cirene. Os irmãos sabem que esse contexto desse texto é aquele da Via Dolorosa. Espancaram Jesus durante a noite inteira. E agora está obrigando ele a carregar o madeiro. E no meio daquela Via Dolorosa, está vindo do campo um homem de Cirene. E eu gostaria que os irmãos entendessem por que Marcos ele está... Se os irmãos prestarem atenção, as palavras de Marcos ele é um jovem evangelista, e se vocês prestarem atenção, o jeito em que Marcos descreve o ministério de Jesus, é um ministério, ele mostra um lado jovial. Você já viu, a gente quando é mais jovem, a gente gosta do poder, do power, né? Então Marcos, ele traz alguns relatos mostrando que quando Jesus fazia alguma coisa, e todas as vezes que ele via que ele podia colocar poder, ele fazia questão de relatar. Então ele está dizendo para nós que um homem estava vindo do campo, esse homem era de Cirene, e ele encontra Jesus naquela situação dificílima. E aqui eu gostaria de abrir um parêntese para você entender. Esse homem está vindo de Cirene, é mais ou menos 1.600 quilômetros de Jerusalém. 1.600 quilômetros de Jerusalém. E por que ele estava indo para Jerusalém? Porque ele estava indo apresentar o seu sacrifício por pecados. Pastor, por que o senhor está falando do trajeto? Porque, irmãos, vamos transportar aqui para a época de Jesus. 1.600 quilômetros na época de Jesus é uma jornada. Fazia-se isso com multidões, por quê? Para que os ladrões e salteadores não pegassem ninguém na trajetória. Porque é difícil. Nós estamos falando do tempo de Jesus, em que, no tempo de Jesus, irmão, se ficasse escuro, só ricos andavam. Porque a luz era cara. O unguento, o resto do azeite que sobrava depois do refino para se fazer a lâmpada, né? Para se fazer aquela, como é que chama? A lamparina.
Aquilo é caro. Então, só viajava à noite os ricos. Só andava à noite os ricos. Então, o Simão, ele está vindo de uma jornada de 1.600 quilômetros. E quando ele saiu de Cirene, ele nunca imaginava que ele ia encontrar Jesus em uma cena daquela. Eu quero aguçar você para esse fato. A gente vê muitos filmes sobre a crucificação de Jesus, mas eu ainda não vi um filme que relatasse a paixão de Cristo, no sentido de pessoas passando mal ao ver aquela violência. Segundo alguns historiadores, o relato de crucificação era que pessoas davam vômitos, ficavam desidratadas porque era tanta violência vista que as pessoas não conseguiam ficar. E isso é tão forte que você consegue ver que os discípulos foram embora. Eles não conseguiram ficar ali no relato. Só ficou aos pés da cruz João. João e Maria ficou ali, a mãe de Jesus. Para vocês verem o nível da violência praticada contra Jesus. Eu estou fazendo um rodeio aqui para você conseguir pensar naquilo que o Espírito Santo tem bradado no meu coração depois da palavra que o pastor Daniel pregou. Porque muitos estão vindo, ou muitos se entregaram por Jesus por causa do sacrifício. E Deus não quer você só porque você teve dó do que Jesus fez por você. Deus, Ele quer um relacionamento contigo. Ele quer um relacionamento contigo e isso deixa claro do modo em que ele vai perfazendo, ele vai falando, ele vai ensinando quem creu, quem realmente se deu a esse relacionamento com Ele. Olha só, na época de Jesus, você lembra que Jesus, certa feita no seu ministério, ele chega no templo e ele quebra ali todas as barracas, todas as mesas que estavam vendendo coisas, dizendo que era de Deus. Quantos lembram desse episódio? Jesus fez aquilo, irmãos, porque estava colocando o que Deus colocou como relacionamento, vendendo para as pessoas. Pastor, como é que é isso? Ah, não estava vendendo, era CD, não? De cantores? Não era isso, não. Jesus acabou com os cambistas que estavam negociando aquilo que Deus queria que você e eu prestássemos atenção, que aquilo leva a um relacionamento com Deus. Vou ser mais claro. Simão está vindo de Cirene, a mais ou menos uma jornada de 1.600 quilômetros, com um cordeiro. Pastor, como é que é isso? Você sabe a diferença de cordeiro para carneiro? Quantos aqui sabem? Pouquinho, irmão. Então, vou te dar o relato. Cordeiro é quando ele tem até 2 anos. Quando ele fica mais velho, ele vira carneiro. Pegou? Quantos sabem agora a diferença de cordeiro? Ô, glória, a igreja está aqui. Moral da história, quando Jesus chega no templo, ele está vendo que as pessoas estão vendendo cordeiro. Mas por que você não pode vender um cordeiro lá no templo? Porque, presta bastante atenção, Deus, Ele quer que você tenha um relacionamento com Ele. O cordeiro tinha que ter até 2.
Está comigo? Quem aqui tem bichinho de estimação em casa? Eu tenho uma cachorrinha. Está passando mal no mundo. Eu fiz a oração pentecostal. Senhor, ou ela morre, ou ela vive. Mas a gente chega em casa, onde a gente vai? Mãe Vivi, aonde eu estou? Ela vem. O que eu estou comendo, ela não late, irmão. Ela me chama atenção. Olha que coisa. Ela, Pastor, o que o senhor quer? Cachorro com cordeiro? Presta atenção. Deus, ele quer relacionar com você. Por que ele pediu o cordeiro? Porque o cordeiro, quando nascesse, o chefe da família tinha que ir lá e pegar ele e levar para casa. E tudo que o cordeiro comia, a família, os meninos, a esposa, dava para o cordeiro. Se o cordeiro não podia adoecer, irmãos. O cordeiro tinha que estar totalmente são. Se ele fosse descer uma escada, tinha que pegar o cordeiro para não quebrar nada. Opa! Tinha tratamento VIP dentro da casa. Por quê? Para ter laços com o cordeiro. Deus, ele quer criar laços com você. Laços. O cordeiro, se ele fazer à noite, vamos lá ver o que aconteceu com o cordeiro. Ele deve ter sonhado. E a rotina da casa era essa: cuidar do cordeiro. Só que existia uma época do ano, Yom Kippur estava chegando, e começava o choro dentro da casa. Pastor, por que o choro? Porque o pai tinha que reunir a família e falar: papai quer que vocês vão despedindo do cordeiro. Sabe por quê? E aqui eu vou imitar vou fazer uma confabulação de Simão. Sabe por quê, Alexandre? Sabe por quê, Rufo? Porque nós pecamos. Nós vamos para Jerusalém para sacrificar. Alexandre e Rufo começam a chorar em casa. Pai, mas não pode, pai. Ô pai, não tem jeito de mudar o negócio, não? Não. Porque mais uma vez nós erramos. Mamãe já fez a minha roupa de linho branco. Porque eu vou para Jerusalém apresentar o cordeiro para Deus. E a minha roupa branca vai vir com o sangue dele para a gente ter esperança. Quando o pastor Daniel pregou o momento exato da salvação, eu peguei e falei: Jesus, o que existe na minha vida que eu não estou prestando atenção? Igreja do Senhor Jesus, a palavra é: acorde, acorde, acorde. Porque nós temos que fazer reuniões
de santificação e não para resolver mimimis. Caiu e me assai. Está na hora de crescermos espiritualmente e darmos valor ao Cordeiro. Deus me trouxe aqui essa noite com essa palavra e eu estou com a unção de uma vaca parida para dizer para você. Quem aqui já viu uma vaca parida? Você não chega perto do bezerro nunca. Eu estou aqui com a unção da galinha, meu irmão. Pastor, o que é isso? Jesus um dia olhou para Jerusalém e falou: Jerusalém, Jerusalém, quisera eu protegê-los como a galinha protege os seus pintainhos. Quem aqui já buscou ovo? Já buscou? Como é que está a sua mão aí? Você lembra? Irmão, vai pegar um ovo de uma galinha. Principalmente se ela for a primeira vez que ela botou. E rupeia tudo. Nem sei se é rupiar, né? Porque é pena. E minha avó falava assim: vai buscar ovo, menino. Aí eu fui a primeira vez. Aí eu tem um primo, o Helder, muito gente boa. Ele falava assim: ei, mas esse caipira da cidade grande é brabo. Consegue pegar um ovo. Irmão, a galinha vira bicho. Agora você imagina, quem aqui já viu uma galinha depois que chocou e tem os seus pintinhos e fica um para trás? Quem já viu? Ela volta, faz igual uma irmã que eu estava indo ali no banheiro, ela põe na mesa. Falou com o menino. E o menino já, opa, já entendi, mãe. Desse jeito. A hora que está todo mundo junto, ela... E o piozinho que falta, ela sabe. Sim ou não? Irmão, você acha que Jesus é muito inteligente, irmão. Jesus é o pai da sabedoria. Ele colocou essas coisas para a gente entender o cuidado que a gente tem que ter com as coisas dele. Irmão, Simão está levando o cordeiro depois que ele fez a reunião e ele está levando Alexandre e Rufo para Jerusalém. Alexandre está levando madeira para queimar o holocausto. E quem sabe o Rufo está levando o cordeiro. E prestando muita atenção, porque no 1.600 quilômetros, o cordeiro não podia machucar. Irmão, quantas lições o Rufo e Alexandre devem ter tido, hein? Ia dormir, tinha que dormir. Me permita, irmãos, confabular aqui. No meio da estrada, senta aí. Cordeiro fica aqui no meio e não dorme, não. Porque se o cordeiro for, quem vai pagar o pecado? E assim eles estão indo 1.600 quilômetros. Cuidando do cordeiro. Quando eles chegam em Jerusalém, eles chegam na cena mais sangrenta que o pai nunca tinha preparado eles para isso. O historiador diz que Simão ele fica boquiaberto com tamanha violência nas ruas. Irmãos, preste bastante atenção. Até hoje, você que cuida da sua casa, você não troca de canal ou passa o filme para frente a hora que o seu filho
que não está acostumado com aquela coisa sangrenta, você não passa para frente? Sim ou não? Para que ele não fique com aquilo na cabeça. Agora imagine Simão quando chega em Jerusalém e ele vê aquilo. Os meninos, irmãos, para de pensar até no cordeiro. E Simão está estupefado olhando aquela cena. E olhando aquela cena, um soldado romano chega para ele e fala assim: você carrega a cruz. Segundo o relato, Simão levou umas lambadas do soldado. Pega logo, rapaz, ajuda! E Simão então pega o madeiro, esquece completamente o que está acontecendo desde a sua casa e ajuda Jesus a levar um pouquinho do seu caminho. E o historiador deixa claro que quando acontece isso, irmãos, Alexandre e Rufo, mais tarde, vira pastores de igreja. Porque a transformação foi muito grande na vida e na casa de Simão. Eles viram pastores de igrejas lá na frente. Agora, antes disso, eles tinham tido uma aula na trajetória do caminho, em que Simão fala assim: ó, e quando a gente chegar lá, vocês vão ficar do lado de fora, esperando o papai imolar, juntamente com o sacerdote, o cordeiro. E como é que era? Vamos imaginar que aqui era o altar de sacrifício. Irmãos, olha o quanto era sério. Entrava-se o cordeiro sem mácula, cuidado pela família. O chefe da casa vinha e o sacerdote estava aqui com o cutelo, o punhal de imolar. Tinha que colocar o cordeiro em cima do altar sem que o cordeiro ficasse estressado. Pastor, o que é isso? O cordeiro tinha que estar assim, ó, quietinho. Por isso que o pai tinha que ter comunhão com o cordeiro. Quem está pegando? Porque o cordeiro estava fora de casa, então ele, imagine só, ele estava querendo olhar as pessoas, algo novo. Conversava com o cordeiro. Fique tranquilo. E quando ele estava deitado, quieto, então o sacerdote vinha com a mão direita e colocava em cima da cabeça. E ali ele reconhecia: quero te pedir perdão, Yahvé, porque um sangue inocente vai ser derramado, porque eu e minha casa pecamos. Entende que Deus, Ele requer de mim e de você que a gente faça as coisas para Ele, não porque é um rito, mas é porque existe um sentimento, existe uma intimidade, existe uma santidade, existe uma lealdade. Imagine quem cuidou do cordeiro e vê aquele cordeiro agora berrando de dor, inocente, para pagar por pecados.
É nesse momento que a gente entende que nasce a salvação de verdade. Eu gostaria que você, hoje, com isso que eu estou trazendo, você montasse um quebra-cabeça da sua própria cabeça. O que você está fazendo com o sangue de Jesus? Eu gostaria de dar esse tempo para você fazer o que quiser. Você quer levantar a mão, agradecer ao Cordeiro? É você trazendo o culto para dentro. Eu gostaria de deixar você à vontade. Isso mexe com você? Você empático com esse sacrifício ainda? Se você quiser fazer, se você quiser se levantar igual vi uma irmã se levantando, levanta. Irmão, é o seu culto! Não é o meu! Aleluia! Deus está tratando há muito tempo nessa igreja que vem em vinho novo e a ordem tem que ser nova. Caipiu a chuvinias. Cantamos hoje como um farol que brilha à noite, como fonte sobre as águas. Você tem sido farol? Você tem sido fonte? Aiui, me açoinai. É o seu culto, apresente a Ele. A Bíblia deixa claro, um canta hino, outro salmo. Qual é o seu culto? Aiuit. Aiuridas, churidas. A equipe de louvor pode vir para cá? Para a gente cantar novamente. O Senhor está sondando sua vida aqui, irmão. Existe um cordão de medida aqui, irmãos. Ei, a igreja é dele. Você é povo dele. O que você está fazendo com o sangue? A gente vai cantar isso, mas é somente para você se ajeitar. Tem jeito de você trazer um culto melhor, tem. Você tem mais para dar, você tem mais para dar. Você tem recebido dele muita coisa. Foi fantástico quando aquela irmã disse assim: o mês de julho é o mês em que eu celebro, porque foi o Deus me deu vida. Irmão, é isso que Deus quer todos os dias. Fique de pé, fique. Glória, Senhor Jesus. Glória. Aleluia, Cordeiro Santo de Deus. Aleluia. Obrigada, Deus. Obrigada, Deus. Pode cantar, pode cantar. Sonda-me. Aleluia, Jesus poderoso. Jesus, tua palavra foi pregada. Aleluia, Jesus. Foi levantado aqui, Senhor, a tua verdade. A tua igreja conhece o que o Senhor fez no alto da cruz. Mas existe uma hora em que a gente vai dando mais significado, e esse mais significado é a santificação crescendo em nós. O Senhor, ó Deus, não morreu por essa igreja em vão, e nós estamos aqui de pé para dizer: o Senhor não morreu por mim em vão.